consertam-se cadeiras? Ou seria conserta-se cadeiras? Olá! No vídeo de hoje nós vamos ver qual que é a oração correta. Consertam-se cadeiras ou conserta-se cadeiras? Você sabe qual é o correto? Então continua aqui comigo para a gente descobrir junto. Bom, vamos começar analisando a oração na sua forma mais tradicional, digamos assim. O homem conserta cadeiras. Aqui nós temos o homem como sujeito, conserta como verbo de ação, que inclusive é o núcleo aí dessa oração, e temos cadeiras como objeto direto do verbo consertar. Então nós temos aqui a oração o homem conserta cadeiras, tendo como núcleo o verbo consertar, e então nós temos uma oração ação do sujeito, em que a ação é praticada pelo homem, pelo sujeito. Então nós temos aqui o sujeito equivalente ao agente, porque é ele que age, é ele que pratica a ação de consertar. Então, conserta está no singular porque concorda com o sujeito, o homem, que também está no singular, obedecendo aí a regra de que o verbo tem que concordar com o sujeito, que é a regrinha seguida aí nas orações. E aqui nós temos uma oração na voz ativa, em que o sujeito equivale ao agente, isto é, o sujeito é o que pratica a ação. Mas calma que esse não é o único tipo de voz que existe, existe um outro tipo de voz. Por exemplo, poderíamos falar aquela mesma oração de outra forma. As cadeiras são consertadas pelo homem. Aqui nós temos as cadeiras como sujeito paciente. Isso mesmo, na voz ativa, cadeiras era o objeto direto do verbo consertar, mas aqui ela passa a ser sujeito paciente. E paciente no sentido de receber a ação, no caso, recebe a ação consertar. E são consertadas é uma locução verbal de ação, e constitui aí o núcleo desta oração. E homem é o agente da passiva, ele que exerce a ação, só que ele não é mais o sujeito, como vocês podem ver. Então, as cadeiras são consertadas pelo homem, tem aí como núcleo a locução verbal são consertadas. Então, trata-se de uma oração ação do agente da passiva. E a gente fala aqui que a oração agora é uma ação do agente da passiva, porque o sujeito não é mais o que pratica a ação. Isso mesmo, agora o sujeito é diferente do agente. O sujeito ele é paciente, ele recebe a ação, enquanto o agente, como o próprio nome já diz, é o que age, é o que pratica a ação. Então temos cadeiras como sujeito e homem como agente da passiva. A locução são consertadas está no plural porque concorda aí com o sujeito as cadeiras, que também está no plural. Então, continua aí obedecendo a regra que o verbo concorda com o sujeito. No caso aí, trata-se de um sujeito paciente que recebe a ação, mas continua sendo sujeito e o verbo tem que concordar com ele. E esse tipo de oração chama-se oração na voz passiva, em que o sujeito se difere do agente. O sujeito não pratica a ação, ele recebe a ação e recebe o nome de sujeito paciente, enquanto que o agente, que é o que pratica a ação, recebe o nome de agente da passiva. Mas calma que ainda não acabou. A oração na voz passiva pode ocorrer de diferentes formas. No caso desta oração que nós estávamos analisando, as cadeiras são consertadas pelo homem, ela se encontra na voz passiva analítica, em que o sujeito paciente vem primeiro, e paciente aqui reforçando no sentido de receber a ação, no caso, receber a ação consertar, seguida aí da locução verbal de ação, são consertadas, que é o núcleo aí dessa oração, e seguida aí por último do agente da passiva homem, que é o que pratica a ação. É importante destacar que o agente da passiva não precisa estar expresso, ele pode estar oculto. Então poderíamos falar apenas as cadeiras são consertadas. Então, na voz passiva analítica, o agente da passiva pode estar expresso ou oculto. Bom, essa é a voz passiva analítica. E além da voz passiva analítica, nós temos um outro tipo de voz passiva, que é a voz passiva sintética. Então, por exemplo, consertam-se cadeiras está na voz passiva sintética. Aqui nós temos o verbo de ação primeiro,
que é o núcleo aí dessa oração, seguido da partícula apassivadora se e seguido por fim do sujeito paciente. E como vocês podem ver, o agente da passiva fica oculto na voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, ele pode ficar oculto ou não, mas na voz passiva sintética, ele sempre fica oculto. E aqui consertam está no plural porque concorda com o sujeito cadeiras, que também está no plural. Lembrando que cadeiras continua sendo o sujeito, ainda que venha por último. Na voz passiva sintética, o sujeito vem ao final, na ordem, que destoa aí da ordem tradicional do sujeito vindo primeiro, mas continua sendo o sujeito. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito, seguindo assim a regra. Então, conserta-se cadeiras está errado porque cadeiras é o sujeito e está no plural. Logo, o verbo tem que concordar com o sujeito e não é o caso. Logo, consertam-se cadeiras é que é o correto. Agora vamos retomar rapidamente o que vimos. Nós analisamos qual era a oração correta. Consertam-se cadeiras ou conserta-se cadeiras? Nós começamos analisando a forma mais tradicional, digamos assim, da oração, que seria o homem conserta cadeiras. Aqui nós temos a oração na voz ativa, em que o sujeito equivale ao agente, ao que pratica a ação. No caso, o homem aí é o sujeito e o agente, porque pratica a ação expressa na oração, no caso, consertar. Então, conserta está no singular porque concorda com o sujeito o homem, que também está no singular, seguindo aí a regra de que o sujeito tem que concordar com o verbo. Também vimos aí a oração de outra forma. As cadeiras são consertadas ou então as cadeiras são consertadas pelo homem, que é a oração na sua voz passiva analítica. Aqui o sujeito, ele recebe a ação, então ele é o paciente. E por isso ele se difere do agente, No caso, o agente, como o próprio nome diz, é o que age, é o que pratica a ação. Então nós temos homem como agente da passiva e cadeiras como sujeito. E lembrando aí que na voz passiva analítica, o agente pode estar explícito ou não. Então, a locução verbal são consertadas está no plural porque concorda com o sujeito as cadeiras, que também se encontra no plural. Seguindo, então, a regra de que o sujeito tem que concordar com o verbo. Vimos também a voz passiva em outra forma, consertam-se cadeiras, que é a voz passiva sintética. Aqui temos novamente o sujeito como paciente recebendo a ação e, portanto, se diferencia aí do agente, que é o que age, o que pratica a ação. Aí, no caso da voz passiva sintética, o agente, ele é sempre oculto. E temos aí a presença da partícula apassivadora se. E o sujeito paciente, ele vem ao final, em uma oposição trocada da tradicional, mas continua sendo o sujeito. Logo, o verbo está no plural porque concorda aí com o sujeito cadeiras. Ainda que o sujeito venha por último, destoando aí da ordem tradicional, continua sendo o sujeito. E por isso o verbo tem que concordar com ele, seguindo aí a regra de que o verbo concorda com o sujeito. E por isso, conserta-se cadeiras está errado e consertam-se cadeiras está correto. E é isso por hoje. Gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir nosso material de estudos pelo link na descrição deste vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos!